Paulo foi salvo quando começou sua viagem a Damasco? Algumas pessoas diriam que sim. Por quê? Você já ouviu falar que todas as estradas levam ao céu? Você só precisa fazer o que acha certo e será salvo. Um coração limpo e uma consciência pura são tudo o que você precisa. Já ouviu alguém falar isso? Ou alguma coisa parecida? Paulo, no início da sua defesa perante o Sinédrio, falou o seguinte em Atos 23:1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência, até ao dia de hoje. Quando ele era Saulo, o grande perseguidor da igreja, ele fazia tudo com uma boa consciência. Depois, em Atos 24:16, preso perante o governador Félix, ele disse: Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Consciência pura Paulo tinha. E, finalmente, perante o rei Agripa, em Atos 26, versículo 9, ele disse: Na verdade, a mim parecia muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo vivia toda a sua vida fazendo o que ele achava certo, sem violar a sua consciência. Mas uma consciência pura não era capaz de salvá-lo. Ele precisava crer em Jesus, entregar sua vida a Ele e ser batizado para seus pecados e serem lavados. Então, o mesmo que alguém diga que ele já estaria salvo no início da sua viagem, isto não é a verdade. Alguém pode dizer que quando encontrou Jesus, ele foi salvo, e, portanto, ele teria sido salvo no caminho para Damasco. Parece certo. Até Jesus mesmo disse em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer a Deus, certamente, pode ser considerado a vida eterna. Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, de quando Jesus voltar dos céus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você entendeu o que Paulo disse? Jesus vai castigar os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Paulo conheceu a verdade que Jesus está vivo no caminho para Damasco, mas Paulo não obedeceu ao Evangelho para ter seus pecados lavados. Paulo não foi salvo no caminho para Damasco. Deve haver também pessoas que dizem que Paulo foi salvo quando Ananias impôs suas mãos sobre ele e ele recobrou sua visão, ou seja, quando foi curado da cegueira. Cura física e salvação não são a mesma coisa. Paulo, 3 dias depois de ter conhecido Jesus Cristo, recebeu a cura, né? Mas não foi salvo. Nada no texto indica que ele foi salvo. Paulo, além de conhecer Jesus no caminho, ainda passou 3 dias jejuando e certamente orando e arrependido dos seus pecados. Alguém pode sugerir que no momento de seu arrependimento dos pecados,
que ele foi salvo. Mas, de novo, nada no texto indica isso. O arrependimento dos pecados é certamente necessário para a salvação, e eu também creio que um dos resultados do encontro de Paulo com Jesus foi que ele se arrependeu dos seus pecados. Jesus pregou arrependimento em Mateus 4:17, logo no início do seu ministério. Na missão, ele passou para os seus discípulos, antes de voltar aos céus, em Lucas 24:47, ele disse, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Com certeza, Paulo precisava arrepender-se de seus pecados, mas a Bíblia é clara ao dizer que os pecados dele foram lavados quando ele foi batizado. Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, neste gráfico, nós podemos ver a salvação de Paulo e como foi. Então, ele caiu daquele cavalo quando Jesus falou com ele, né? Quando aquele luz brilhou dos céus. Agora, os pecados de Paulo foram lavados quando conheceu Jesus? Bem, você vai ter que responder. Os pecados de Paulo foram lavados quando ele jejuou por 3 dias? Também tem que responder. Os pecados de Paulo foram lavados quando recebeu a cura? O que você acha? Os pecados de Paulo foram lavados quando Ananias pregou para ele? Os pecados de Paulo foram lavados quando ele foi batizado? E aí podemos afirmar que sim, porque Atos 22:16 novamente diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Você já aplicou estas verdades ao seu caso? Você tem uma boa consciência? Você conheceu Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados e talvez já entregou sua vida a Ele, querendo ser salvo, mas ainda não foi batizado? Se isso descreve a sua trajetória, talvez você se sente salvo. Mas será que você não está na mesma condição de Paulo antes de ser batizado, ainda com seus pecados?